Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diego Andrades, o Diegueira. Vamos então resolver a questão número 21 da prova amarela da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, aplicada em 2019/2. Vamos lá então, a gente vai fazendo então as etapas da questão, mas vamos primeiro ler ali o enunciado geral dela. É uma questão que fala o tempo todo sobre analítica, né, geometria analítica. A seguir no plano cartesiano são dadas as representações das retas RS e da circunferência lambda e dos pontos A, B, C, D e O. Aí eles dão os pontos A, B e C aqui. O é avisado que é o centro da circunferência e D é a projeção ortogonal de C sobre o eixo X. E também lambda é tangente aos eixos, tá? Então isso aqui é ponto de tangência e esse aqui também, certo? Muito bem. Aí vem então as afirmativas para a gente julgar. Aí na próxima tela eu já coloco para ti aqui a primeira para a gente focar nela, tá? Então vamos lá. O valor da área achurada é tanto. Bom, aqui acaba na verdade a afirmação, tá? E aí eu já importei do enunciado, desculpem, as coordenadas dos 3 pontos que nós vamos precisar aqui, tá? Então para a gente poder calcular a área, eu vou sugerir o seguinte caminho. A gente pode calcular a área deste setor aqui, tá? Desse setor circular. E a gente pode calcular também a área deste triângulo que nasce aqui, esse triângulo obtuso, né? Obtusângulo, melhor dizendo. Então eu vou somar essas duas áreas, vou chamar essa aqui de área 1, vou chamar essa daqui de área 2 e vamos atrás delas, tá? Para a gente calcular a área 1, que é a área do setor, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa do ângulo central desse setor e a gente precisa do raio, tá? E quando a gente ganhar esse raio vai aparecer aqui também e vai aparecer aqui também. Quando a gente ganhar esse ângulo, a gente vai ganhar o suplemento dele também. Então, as coisas vão se ajudando, né? Para o setor, lembrando então que uma fórmula para se calcular a área de setor é ângulo sobre ângulo completo, vou trabalhar em graus, multiplicando uma área de um círculo completo, né? E essa fração, então, é a fração que reduz a proporção correta do setor, de acordo com o ângulo. Para a gente calcular o ângulo, vamos então interromper aqui esse cálculo e vamos atrás do ângulo. Para calcular o ângulo, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou confirmar que O e C estão alinhados, para a gente confirmar que o segmento AC... Não é, eu falei errado. É que o segmento OC é paralelo ao eixo X, porque aos olhos parece, mas nós precisamos ter certeza. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro calcular, então deixa eu esperar um pouquinho aqui, pegar aqui uma borrachinha, mas primeiro eu vou calcular o ponto médio, né, entre A e B. Por quê? Porque A e B são extremos do diâmetro. Vocês podem ver ali no desenho. E o ponto O é o centro da circunferência. E é claro que o centro da circunferência está bem no meio do diâmetro. Então deixa eu calcular o ponto médio entre A e B. Na verdade, eu nem estou tão preocupado em todas as coordenadas, mas vamos deixar isso pronto já. Então, o x do ponto médio, eu obtenho ele somando e dividindo por 2, né, fazendo a média. Então, entre 1 e 3, é claro que é 2. E o y do ponto médio, mesma coisa. Vou somar as coordenadas y dos pontos A e B e vou dividir por 2. Então, isso aqui está dando 4 dividido por 2, que dá 2. O mais importante é isso, ó. Se o ponto O, né, que é o ponto médio ali, ele é o ponto de coordenadas 2 e 2, então quer dizer que isso aqui é 2, quer dizer que isso aqui também é 2, então isso significa que o ponto O está na mesma altura que o ponto C, porque o ponto C também tem o Y no 2, e é isso que eu precisava. Os dois estando na mesma altura, então o segmento que conecta eles é paralelo, né? Com isso eu concluo que o segmento que conecta O e C, ele é paralelo com o eixo X, ele é paralelo aí com o eixo X. Bom, nesse caso eu posso então ver o ângulo formado entre esse segmento aqui e este segmento aqui, tá? Para a gente chegar nesse ângulo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o coeficiente angular desse segmento ou até dessa reta R. Porque, bom, o ângulo que essa reta formar com o eixo X será o mesmo ângulo que ela vai formar com o segmento OC, já que eles são paralelos. Para a gente achar coeficiente angular, eu posso pegar 2 pontos, que eu vou considerar o ponto A 1,2 menos raiz de 3 como ponto inicial, já que ele está mais à esquerda. E o ponto B eu vou considerar como o ponto final,
já que ele está mais à direita. Lembrando que essas ideias de inicial e final, elas são sempre baseadas no crescimento do eixo x, que é da esquerda para a direita. E aí, então, com a ideia de final e inicial, eu vou então apresentar o cálculo para o coeficiente angular. O coeficiente angular, que eu fiquei meio mal de espaço, vamos fazer aqui embaixo. O coeficiente angular, ele é o quê? Ele é o ΔY sobre o ΔX. Por isso, o final e inicial que eu combinei ele contigo, né? Então, y final menos y inicial, os dois vão se subtrair e eu vou acabar chegando em 2 raiz de 3. X final menos x inicial, 3 menos 2 que dá 2. Cancela, fica raiz de 3. Se o meu coeficiente angular deu raiz de 3, é porque o ângulo é o ângulo cuja tangente dá raiz de 3. Nós temos que saber que esse ângulo é o ângulo de 60 graus. Agora a gente consegue retomar a questão. Porque daí o que acontece? Se o ângulo é 60 graus, eu consigo colocar ele aqui. Na verdade ainda falta um ponto, né? Ainda falta a gente conseguir esse raio aqui. Então vamos ver como é que a gente vai conseguir esse raio. Não, o raio está pronto, o raio é 2, dá para ver. Se as coordenadas do ponto O são 2 e 2 e a circunferência é tangente, a gente consegue ver que daqui até aqui é o raio, e isso aqui mede 2 unidades, então o raio é 2. Pronto, conseguimos um atalho. Então agora sim, vamos para o cálculo do setor circular, da área que eu chamei de 1. É ângulo sobre 360 vezes π vezes raio ao quadrado. Aqui eu consigo simplificar até 1/6, tá? E aqui eu tenho 4 vezes π. Ainda consigo simplificar mais uma vez por 2, chegando a 2π terços. Agora eu preciso ir atrás da área do triângulo, né? Aquele triângulo estranho ali. Para a área do triângulo eu vou usar uma fórmula, que é a seguinte fórmula. Lado vezes seno do ângulo entre os dois lados dividido por 2. E que ângulo é esse? Bom, se esse aqui é 60, né, esse aqui de cima, se ele é 60, então esse aqui de baixo é o suplemento, então ele é 120. Então eu tenho que fazer o quê? 1/2, que é a mesma coisa que dividir por 2, vezes lado, que são os dois raios, certo? E vezes o seno de 120. E o que é o seno de 120? Ora, o seno de 120, lembrando um pouquinho da trigonometria, ele vale a mesma coisa que o seno de 60. Inclusive com o mesmo sinal, ou seja, raiz de 3 sobre 2. 2. Então aqui é raiz de 3 sobre 2. Aí eu consigo simplificar aqui. E então a minha área está dando simplesmente raiz de 3. E finalmente, vamos decidir se é verdade que a área achurada é essa. Porque, bom, a gente tem que somar agora as duas áreas encontradas, essas duas que eu circulei agora há pouco. Então eu tenho que somar aqui 2π terços com raiz de 3. Se eu quiser transformar isso aqui numa única fração, eu preciso que o denominador seja 3. E aí divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, e a gente vai chegar nisso aqui no cantinho da tela. Então, fechou, galera! Deu certinho, 2π mais 3 raiz de 3 sobre 3. A afirmação 1, ela é uma afirmação verdadeira, ela vai entrar na soma. Vamos agora atrás das outras informações. 2. A reta que passa pela origem do sistema cartesiano e é perpendicular a R. Tem equação geral. Bom, perpendicular a R, então quer dizer que ela tem que cortar a reta R com um ângulo de 90 graus. Nós já calculamos na tela anterior que o coeficiente angular da reta R, ele deu raiz de 3. Se eu quero uma nova reta, vamos chamar ela de T, quem sabe, e eu quero que essa reta seja perpendicular à reta R, eu preciso que o coeficiente angular dela tenha sinal trocado em relação ao da reta R e seja o inverso daquele valor. Se eu racionalizar, eu chego em menos raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Beleza. Além disso, eu também tenho que o ponto 0, 0, a origem, pertence a essa reta T. E juntando essa informação e essa informação, eu consigo fazer o seguinte. Eu consigo usar a equação da reta que passa por um ponto, também conhecida como equação fundamental. Y genérico menos y do ponto que eu possuo
é igual a coeficiente angular vezes x genérico menos x do ponto que eu possuo. Eu substituo o yp e o xp pelas coordenadas do ponto que eu conheço, que é a origem, o que vai ser muito fácil. E o a eu substituo por menos raiz de 3 sobre 3, porque esse é o coeficiente angular da nossa reta. Então aqui ficou simplesmente y, aqui ficou simplesmente menos raiz de 3 sobre 3 vezes x. E se eu quiser deixar um formato mais parecido com esse, que é o formato de equação geral, onde todos os termos estão de um mesmo lado da igualdade e o x, né, preferencialmente positivo, tudo que eu tenho que fazer é mandar esse 3 para cá multiplicando. Fica 3y igual a menos raiz de 3x. E agora migrar esse raiz de 3x para o lado esquerdo. Fica 3y mais raiz de 3x igual a zero. Porém, essa equação da reta t não está igual a essa sugerida pelo item. Então, esse item é falso. O 2 não vai entrar na soma. Item 4 da questão 21. A reta S intersecta o eixo das ordenadas no ponto em que y é igual a 2 menos 4 raiz de 3. A reta S intersecta o eixo das ordenadas. Está aqui, ó. Eu quero saber se esse valor aqui realmente é 2 menos 4 raiz de 3. Vamos investigar. Para isso, eu convido vocês a fazer o seguinte caminho. Vamos identificar qual é o coeficiente angular da reta S. Tá? E para isso eu vou pegar as coordenadas dos pontos A e C que eu coloquei aqui embaixo da totela. Tá? Lembrando então que o coeficiente angular ele é ΔY sobre ΔX. É um caminho para chegar a ele. ΔY vai ser y final menos y inicial. Eu estou fazendo 2 menos 2 menos raiz de 3. Olha o sinal, cuidado, hein? Não vai ratear. Esse menos vai trocar o sinal dos dois. Na parte de baixo eu estou fazendo 4 menos 1. Então, eu estou chegando em 2 menos 2 mais raiz de 3, sobra apenas a raiz de 3, sobre 3. Ok. Então, isso quer dizer que o meu coeficiente angular é raiz de 3 sobre 3. Legal. E o meu ponto A, ele está no x igual a 1. Agora, deixa eu te passar um macete muito legal, ver se tu curte ele. Eu acho que ele é demais. Bom, o ponto A é o ponto da reta S, cujo x vale 1. O ponto que nós queremos é o ponto da reta S, cujo x vale 0. Bom, reparem que o ponto que nós queremos, que está aqui, esse ponto, ele está recuado uma unidade em relação ao eixo x em relação ao ponto A. Ele está uma unidade de x a menos. Tá, Diego, o que tu quer dizer com isso? Eu vou te explicar. O coeficiente angular, ele tem uma interpretação muito interessante, que é a seguinte interpretação. Esse número, que é o coeficiente angular da reta, ele significa para a gente o quanto que o y aumenta ou varia, né? No caso, se ele é positivo, aumenta, se ele é negativo, diminui. O quanto que o y varia a cada uma unidade aumentada no x. Aumentada no x. Bom, então quer dizer que cada vez que eu avanço uma unidade para frente no x, o y ele aumenta a raiz de 3 sobre 3. Bom, se quando eu vou para frente aumenta a raiz de 3 sobre 3, quando eu vou para trás e tiro uma unidade do x, eu sou obrigado a tirar a raiz de 3 sobre 3 do y. Olha que interessante essa conversa. Vê se tu entendeu onde é que eu te levei. Eu te levei ao seguinte caminho. Se quando o x é 1, o y é 2 menos raiz de 3, retrocedendo uma unidade para o x igual a 0, que é onde eu quero chegar, o meu y também tem que retroceder. Quanto, né? Meu y atual, que é o y do A, tem que retroceder raiz de 3 sobre 3, o coeficiente angular. Bom, se eu fizer um MMC aqui, eu vou ter aqui. Voltou? Então aqui, ó, mais vai ficar sobre 3, vai ficar 3 raiz de 3 menos raiz de 3, e então está dando 2 menos 4 raiz de 3
sobre 3. E esse sobre 3 aqui é que faz com que a afirmação esteja errada. Então, por um detalhe, a 4 está errada e não entra na soma, por enquanto só 1 que entrou na soma. A afirmação 8 diz que a equação geral dessa circunferência vai ficar desse jeito. Isso é fácil de comprovar ou não. Bom, a gente sabe que o centro da nossa equação é o ponto 2,2. Isso foi calculado lá na primeira tela. Ele é o ponto médio entre A e B. A gente sabe que o nosso raio é 2 também pela tangência, né, com os eixos. E se a gente tem raio e centro, a gente consegue montar a equação reduzida da circunferência. Ela é muito fácil de montar. Basta eu colocar num parênteses x menos x do centro e elevar ao quadrado, somar isso com y menos y do centro ao quadrado e igualar isso ao raio ao quadrado. Esse é o formato da equação reduzida. Mas se eu quiser transformá-la na equação geral, eu preciso abrir esses produtos notáveis, fazer essa potenciação e levar todo mundo para o lado esquerdo, deixando apenas o zero do lado direito. Vejamos. Primeiro produto notável me dá x ao quadrado menos 4x mais 4. Cuidado com o produto notável, hein? Não vai te esquecer do termo central. Segundo produto notável me dá y ao quadrado menos 4y mais 4. Esse carinha aqui é 4 e se eu puxar ele para o lado esquerdo, ele vira menos 4. Limpando algumas coisas, eu posso tirar esse 4 com esse. Eu posso deixar o x ao quadrado mais pertinho do y ao quadrado, para ficar com esse formato bonitinho. E depois apresentar o x e o y não quadráticos e aquele 4 que sobrou, olhar para essa equação e facilmente constatar que não é igual a essa. Portanto, a 8 também é falsa. Só falta 16 e só a 1 é verdadeira até agora, hein? Bom, as coordenadas do ponto D são 4,0 e nós queremos ver se isso é verdade, né? E o ponto D está aqui. Essa é a mais fácil de todas, galera. Se o ponto D ele é projeção ortogonal do C, quer dizer que o x deles é o mesmo, tá? Porque ele é como se o C tivesse caído sobre o eixo x, tá? Então o x é o mesmo que o do C, ou seja, é 4. E o y tem que ser 0 porque ele está em cima do eixo x. Então está certíssimo a 16, né? A gente desconfia, né? Fácil demais. Ela é verdadeira. E como esse é o último item, a nossa soma ficou igual a 17. Quase aqui que eu fiz errado, mas me liguei a tempo. Tá bom, galera? Então ficamos por aqui com a questão número 21. Fica com a gente para mais resoluções aí da UFSC 2019/2. Eu sou o Diegueira. Se tu gostou desse vídeo, te inscreve no nosso canal aí para fortalecer o canal. Deixa teu like, deixa tua sugestão, deixa teus comentários. Valeu, um abraço, bons estudos. Tchau, obrigado, Brasil, acima de tudo.